Obrigado por acompanhar-nos. Cumprimento cordialmente todos os presentes. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara, que acaba de chegar. Ainda há tempo de encerrar este ciclo de conferências. Em boa hora iniciado pela Câmara Municipal de Coimbra já há uns anos e que agora tem sequência. E cumprimento também com amizade todos os presentes, todos e cada um. Permitindo uma palavra especial à Sra. Bastonária, porque não a conhecia pessoalmente. Os outros já conheciam. Mas todos e cada um... E porque é uma linda senhora, Alberto? Eu, para não extravasar do tempo que é concedido, trouxe um improviso escrito. Porque acho que devo dizer tudo aquilo que tenho que dizer. E se falasse de improviso, como no mito Amadeu Carvalho Gomes, talvez ficasse a meio porque era interrompido pelo nosso moderador, que também saúdo, particularmente. Então são apenas 4 páginas. Isto está tabelado para 10 minutos. O tema proposto à nossa reflexão para encerrar este ciclo de conferências é complexo na sua aparente simplicidade. Portugal, a democracia e as novas guerras. Na convicção de que cada um dos convidados, e tive agora a prova disso, fará uma abordagem diferente, segundo a sua vivência cívico-profissional, eu atrevo-me a defrontar esta problemática numa perspectiva político-social. Adiantarei desde já, sem extravasar o tema, a conclusão do meu contributo para este debate. Portugal é um país à deriva, a democracia está em risco e as novas guerras devem destinar-se a restabelecer a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o prestígio da pátria. Como já compreenderam, não falarei das guerras antigas, corpo a corpo, nem das guerras modernas de mísseis e de aviões telecomandados, ou seja, não falarei daquele monstro, daquela tempestade e daquela calamidade a que se referiu o nosso bem conhecido e estimado Padre António Vieira, que deixam no seu encalço um rastro de sangue e destruição, e que são normalmente provocadas pela ambição do poder e pelo fanatismo ideológico ou religioso. Creio que a expressão novas guerras, constante o título deste colóquio, tem uma abrangência mais ético-social do que bélica. Foi nesse espírito que pensei esta introdução. Vamos então ao assunto. Portugal, a democracia e as novas guerras. Quando digo Portugal, não penso apenas no território, na nação e no Estado. Penso na língua, na cultura e numa herança moral de sofrimento à espera de redenção e de esperança à espera de concretização. Penso numa sociedade mais livre, justa e fraterna. Penso neste chão sagrado de amor e de prova, como lhe chamou Miguel Torga, porque me dói este fulgor vasto de terra que é Portugal a entristecer, como escreveu Fernando Pessoa. Não há nesta invocação, notem, qualquer vislumbre nacionalista, porque me assumo como europeu e universal, embora seja celularmente português. Quando digo pátria, digo povo, digo mesmo povo, eu digo povo. Não como abstração poética, mas como realidade concreta, que bem conheço porque lhe pertenço. Por isso sinto a pátria como uma comunhão de solidariedades, ou mesmo como uma religião, no sentido que lhe davam os velhos republicanos e a definir o Sampaio Bruno. Esta ideia de Portugal, figurada no seu povo e alicerçada na história, na sua cultura, na sua identidade singular, a que já chamei um lugar remoto da minha infância, porque a aprendi na família e na escola, ainda hoje me habita, não por nostalgia, mas por identificação profunda e pela necessidade de regenerar a República, restabelecendo as virtudes cívicas iludidas pelos ventos dominantes do neoliberalismo selvagem, como a honra, o trabalho, o mérito e a solidariedade. Ou seja, a ética republicana, em contraposição com a desvergonha, o oportunismo, a ambiguidade e o egocentrismo. Em suma, para dignificar a pátria. Afirmei acima que vejo o nosso país à deriva, quero dizer, sem norte, sem esperança e sem um desígnio que o mobilize para as grandes tarefas do futuro, e especialmente num tempo desalmado e sem valores, em que a crise serve de pretexto para justificar tantas desgraças que caíram sobre nós
e tanta rapina que atinge os alicerces morais da nação. A política está desacreditada, a administração desconsiderada, o ensino desorganizado, o Serviço Nacional de Saúde debilitado, a justiça desprestigiada. O património público, incluindo as empresas estratégicas que são monopólios naturais, foi alienado ou está à venda, afetando gravemente a nossa soberania. O interior do território está despovoado e a estrutura administrativa do Estado tem vindo progressivamente a ser destruída. E como se tanto não bastasse, Portugal agoniza numa asfixia lenta por causa da incúria e da insensibilidade de muitos governantes, agravadas pelo Tratado Orçamental, que impõe a redução a curto prazo do déficit e da dívida para limites sufocantes. A pobreza aumentou, de forma alarmante, destruindo a classe média e agravando as desigualdades sociais. Este rol de desgraças deve ser imputado à incompetência ou desregramento de sucessivos governos e aos especuladores financeiros internos e externos, conhecidos ou incógnitos, porque o povo nunca viveu, tem razão, nós sabemos, nunca viveu acima das suas possibilidades, contrariamente a certos senhores que agora se permitem dar lições de moral. Esta situação, apenas esboçada, porque todos a conhecem e muitos a sentem, põe em causa a democracia e o Estado Social, o Estado Social de direito, tão arduamente construído, e que integrava o chamado modelo social europeu, agora em processo de desmantelamento acelerado, e afeta dolorosamente a confiança nas instituições e na classe política, abrindo as portas a aventuras populistas e autoritárias de que a história já nos deu testemunho aterrador. A quebra de confiança alastra na consciência coletiva com a perigosidade do incêndio em floresta abandonada. É certo que o povo ainda vai votando livremente, embora condicionado nas eleições legislativas por listas partidárias que não permitem escolher nominalmente os deputados. E ainda se vai manifestando nas ruas contra os cortes de salários e pensões e encerramentos de tribunais, escolas e centros de saúde. Porém, a democracia não se esgota na sua componente política. A liberdade só é libertadora quando acompanhada da igualdade de oportunidades e da fruição efetiva dos direitos económicos, sociais e culturais consagrados na Constituição, a começar pelo direito ao trabalho, base da dignidade individual e do progresso coletivo. A crise tem raízes antigas e múltiplas, como denunciei numa mensagem ao povo português em 2003, enquanto era o mestre do Grande Oriente Lusitano, que refiro apenas para mostrar como vem de longe a minha preocupação pelo destino da pátria e da República. Já então destaquei como suas causas principais o descrédito das instituições e da generalidade da classe política e a degradação dos valores éticos, apelando à necessidade de fazer da ação política uma ética, estou a citar a mim próprio, desculpa, e garantir a justiça social, a independência, a dignidade e a identidade nacionais. A situação agravou-se com o pedido de resgate em 2011. A intervenção da Troika, a pressão dos especuladores, a guinada nacional e europeia para o neoliberalismo, a captura da soberania pelas multinacionais, a restrição de direitos legítimos, o aumento brutal dos impostos e certos fenómenos de corrupção e nepotismo, para além dos escândalos financeiros, do empobrecimento geral e dos dramas sociais conhecidos. Isto está gerado um clima propício a um abalo coletivo de consequências imprevisíveis que é preciso evitar. Todos conhecemos pessoas que perderam o emprego, a casa e a esperança. Perderam tudo ao mesmo tempo. Muitos portugueses, especialmente jovens qualificados, foram obrigados a emigrar. Por isso, no plano democrático, as novas guerras, no plano democrático, esperam por nós, por todos aqueles que prezam a liberdade com responsabilidade, a igualdade com equidade e a fraternidade com respeito. O poder político deve saber que há uma fronteira entre a paz cívica e a inclusão social. Essa linha vermelha está a esgotar-se, porque nunca foram exigidos aos portugueses tão pesados sacrifícios, nem tanta humilhação, sobretudo aos mais carenciados, em contraponto com os poucos que acumularam riquezas de proveniência duvidosa. Agrava o nosso drama a ineficácia das políticas punitivas dos últimos anos, pois não se vislumbra qualquer benefício para Portugal e os portugueses. Não sei se a humanidade aprendeu a lição da história e das guerras que desde os alvores do tempo devastaram campos, arruinaram cidades e dizimaram povos.
No século passado houve 2 guerras mundiais mortíferas. Depois da primeira fundou-se a Sociedade das Nações, de que foi presidente um português, Afonso Costa, para tentar evitar novos conflitos. Depois da segunda, foi criada a Organização das Nações Unidas, de cuja Assembleia Geral foi presidente outro português, Diogo Freitas do Amaral, que nos honra com a sua presença. É preciso evitar uma terceira, que teria consequências imprevisíveis, e fazer todos os esforços para pôr cobro às guerras do Médio Oriente e noutras regiões do mundo. Foi em nome da paz que a Carta das Nações Unidas proclamou no preâmbulo o propósito de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço de uma vida humana trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Foi com o mesmo espírito que em 1946 a Declaração de Filadélfia da OIT reconheceu solenemente que a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social, sendo necessário estabelecer condições humanas de trabalho como condição de justiça e desenvolvimento económico. São estas novas guerras que desafiam os Estados e todos os homens de boa vontade. Portugal nobilita-se, a democracia aprofunda-se e os conflitos evitam-se com respeito pela dignidade de cada um e pela garantia de acesso de todos aos direitos humanos. O trabalho é o alicerce do progresso. A justiça social é condição de liberdade e de paz. É por este objetivo que devemos lutar. Claro, minutos de bustas, mas foi.